Como personalizar a pintura de sua guitarra. Removendo o acabamento original. Remova as cordas e os parafusos da guitarra. Comece retirando as cordas e desparafusando o braço do corpo da guitarra com uma chave Phillips. Assim que o corpo estiver separado, remova os parafusos e os controladores do painel frontal. Por fim, remova os parafusos e os pickups. Se houver um painel sobre os controladores de volume, remova as peças de plástico dos controladores e retire o painel. Remova os componentes elétricos conectando a ponte aos pickups. Assim que todos os parafusos tiverem sido desrosqueados, desencaixe a ponte e os pickups, todos conectados com cabos, que devem ser cortados. Eles terão que ser soldados depois, quando for montar a guitarra novamente. Caso tenha medo de desmontar tudo, leve o instrumento para uma loja especializada para fazer isso por você. Remova todos os fios elétricos antes de começar a pintar. Aqueça a tinta velha com uma pistola de calor ou um secador de cabelo. Use a menor configuração de color e movimente bastante o utensílio sobre o corpo da guitarra. A ideia é amolecer o acabamento do instrumento e facilitar a remoção da tinta. Repita por 5 minutos e raspe a pintura com uma espátula. Se ela estiver maleável, passe para o próximo passo. Não mantenha a pistola de calor por muito tempo sobre o mesmo ponto, pois ela pode acabar queimando a madeira do instrumento. Remova a tinta com uma espátula. Faça uma marcação pequena sobre a tinta amolecida e passe a espátula com um pouco de força para remover o acabamento velho, sem se preocupar muito com as rachaduras. Raspe a tinta, tomando cuidado apenas para não forçar demais e danificar a madeira. Se a pintura não sair, repita o processo da pistola de calor. Ao terminar, você deve ver a madeira crua. Lixe o corpo da guitarra. Use uma lixa 100 para lixar toda a superfície da guitarra, seguindo o sentido do grão da madeira. Elimine as irregularidades, deixando o corpo o mais liso possível, seguindo os contornos e as laterais do instrumento. Ao terminar, passe para uma lixa 200 para eliminar as irregularidades menores. Caso a lixa d'água machuque suas mãos, use uma em bloco. Preencha os buracos com revestimento automotivo. É normal encontrar ranhuras e defeitos no corpo da guitarra, mas você pode preenchê-los com revestimento automotivo encontrado em qualquer loja de autopeças. Use uma espátula de plástico para aplicar o material sobre o corpo da guitarra e deixe secar por pelo menos 20 minutos. Lixe o revestimento para criar uma superfície nivelada. Assim que todos os buracos estiverem preenchidos e a guitarra estiver relativamente lisa, basta lixar mais uma vez com a lixa 100. Continue até que o corpo do instrumento esteja completamente uniforme. Retire o pó com um paninho seco. É importante não deixar o grão da madeira ficar saturado, para evitar a absorção de umidade na guitarra. Limpe a superfície com um pano limpo de microfibra, removendo toda a serragem. Os detritos ou a poeira serão selados com a pintura se você não os remover. Selando a guitarra. Coloque a guitarra sobre uma superfície plana e coberta com lonas ou folhas de jornal. A parte de trás do instrumento deve ficar virada para cima. Escolha um selante de madeira. Procure por um produto à base de água e com alto brilho em lojas de materiais de construção.
Se quer uma guitarra clara, use selante branco. Se quer uma escura, use um selante cinza. Aplique o selante à guitarra usando um paninho. Esfregue o produto no sentido do grão da madeira, fazendo movimentos longos que cubram toda a superfície. Assim que terminar a parte de trás do instrumento, deixe secar por 10 minutos. Vire a guitarra e repita na parte frontal e nas laterais. Quando o pano parecer sujo, descarte-o e pegue um limpo. Remova os invólucros dos eletrônicos e aplique o selante em todas as cavidades, tomando cuidado apenas para não acabar diminuindo os buracos, pois isso vai prejudicar a montagem do instrumento mais tarde. É importante selar tudo para evitar a entrada da umidade no instrumento. Deixe secar e repita a aplicação por mais 3 a 5 demãos. O selante precisa de 1 ou 2 horas para secar. O tempo depende do produto específico. Portanto, confira as instruções do fabricante. A função dele é ajudar a tinta a aderir ao corpo da guitarra. Continue aplicando até cobrir o instrumento algumas vezes. Sempre deixe secar entre as aplicações. Após o selante, os grãos da madeira estarão muito mais escuros. Deixe secar por 3 dias. Sinta o selante e veja se ele ainda está úmido ou pegajoso. É importante que a guitarra seque por bastante tempo em um ambiente bem ventilado, pois os vapores do produto podem causar problemas quando inalados. Lixe as porções brilhosas do selante. Use uma lixa 200 para remover o brilho excessivo do produto. Não lixe demais, a ponto de expor o grão da madeira. Se isso acontecer por acidente, reaplique o selante e deixe secar novamente. Ao terminar, a guitarra deve estar branca ou cinza. Pintando a guitarra, escolha uma tinta. As opções normalmente envolvem poliéster, poliuretano e nitrocelulose. As 2 primeiras resultam em um acabamento mais firme e com aparência de plástico, ao passo que a última é mais suave e fina. Na dúvida, procure por uma tinta spray própria para guitarras. Esconda o bolso do braço da guitarra com fita crepe. A ideia é evitar o acúmulo de tinta, que pode atrapalhar a montagem do instrumento depois. O encaixe do braço é o mais importante. Portanto, proteja-o bem. Borrife a primeira demão sobre a guitarra. O bucal da tinta spray deve ficar a cerca de 30 centímetros do corpo do instrumento. Lembre-se de cobrir as bordas da guitarra. Pressione bem o spray, fazendo movimentos de vai e vem. Deixe a tinta secar por 10 minutos. Encoste na superfície do instrumento e veja se a tinta sai na sua mão. O ideal é que ela ainda esteja relativamente pegajosa e seja possível ver o selante embaixo. Vire a guitarra e borrife o outro lado. Assim que a guitarra estiver seca, vire-a e pinte a parte traseira do instrumento. Agora, deve haver uma camada sólida de cor nas 2 faces dela. Pinte demãos adicionais de tinta. É importante deixar cada demão secar por pelo menos 5 minutos. Continue virando a guitarra para cobri-la de modo uniforme, até que a tinta fique mais escura e vibrante, o que pode levar de 3 a 7 demãos. Deixe secar. Ao terminar a cor base da guitarra, basta deixar a tinta secar por 1 ou 2 dias em um ambiente bem ventilado. Quando tudo estiver seco, passe para o próximo passo. Lixe com uma lixa d'água 400 úmida. Quando a cor estiver seca,
Passe os dedos sobre a superfície e veja se a tinta está uniforme. Caso a tinta tenha alguns pontos em relevo, é melhor lixa-la com uma lixa úmida. Encharque a folha com água durante a noite e passe-a ainda úmida sobre a guitarra. A lixa úmida não vai riscar a superfície da guitarra. Borrife um verniz transparente sobre a guitarra para criar um acabamento brilhoso. Esse produto pode ser encontrado em lojas de materiais de construção. Borrife do mesmo modo que fez com a tinta, com algumas demãos diferentes, separadas por 90 minutos. Deixe secar por 3 semanas. Não encoste no instrumento nesse meio tempo, pois a tinta precisará curar para obter uma cor rica e sólida. Agora, falta apenas dar o acabamento brilhoso comum das guitarras. Faça o polimento da guitarra. Encharque um pano com polimento automotivo e passe-o sobre a superfície da guitarra com movimentos circulares. Agora, o instrumento deve estar bem brilhoso e reflexivo. Finalize com um pano limpo. Monte a guitarra novamente. Reinstale o invólucro dos eletrônicos. Solte os fios da ponte e instale os pick-ups de acordo com a fiação. Encaixe tudo no painel frontal da guitarra e parafuse-a novamente. Por fim, parafuse o braço e reinstale os controladores removidos. Pronto!